Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que o cosmos vai nos pedir. Afinal de contas, assim no céu como na terra. E essa semana a gente tem a Lua ficando crescente no signo de Escorpião, Vênus entrando em Câncer, Quirón ficando retrógrado. Você achou o quê? Você achou que só pelo fato do Sol estar no signo de Leão o jogo tava ganho? Não, meu amor. Você vai ter que entrar ali na caixinha de Pandora. Você vai ter que vasculhar aquele baú com coisa antiga, entendeu? Porque nem tudo é Júpiter em Câncer. Às vezes é um Saturno quadrando Vênus, tá certo? É sobre isso que a gente vai falar essa semana, então fica ligado, fica por aqui. Mas antes, se você caiu de paraquedas, é a primeira vez que você tá me vendo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga kármica, consteladora familiar e professora de astrologia. Já chega junto, já vem fazer parte aqui dessa grande família. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim, ó, o YouTube te notificará todas as vezes que eu produzir conteúdos e colocar por aqui. E por falar em produzir conteúdo, deixa aqui nos comentários temas, inspirações, para que eu grave coisas novas e traga aqui para vocês, para a gente abastecer esse canal que faz esse vínculo, essa liga aqui que nos conecta, tá certo? Deixa aqui seu comentário com temas que você gostaria de me ouvir falar, tá bom? E se você ainda não me segue lá no Instagram, fica aqui também a sugestão para que você me siga, assim a gente fica um tanto mais próximo. Tenho também um canal exclusivo no WhatsApp, sempre que eu vou fazer coisas novas, workshop, lançamento de turma do meu curso de astrologia, vocês sempre têm informação em primeira mão, sempre abro lá primeiro. Então entra lá no grupo do WhatsApp também para que a gente fique mais próximo. E se você ainda não fez o seu mapa natal, faça a gentileza de vir fazer. Clica aqui ou aqui, não sei onde que o editor vai colocar, para marcar a sua leitura de mapa natal, revolução solar, sinastria, sessão de constelação familiar, enfim, tá bom? Entra aqui para a gente conversar mais e aproveita e compartilha esse vídeo. Compartilha, afinal de contas, o universo não erra de endereços. Se chegou até você, há algo aqui que diz sobre você, tá bom? Bora lá então falar desse vídeo. Gente, essa semana é uma semana em que a gente tem, como eu já dei o spoiler ali no começo, a Lua ficando crescente no signo de Escorpião. Sempre que a gente fala de Lua crescente, a gente está falando de movimento. A gente está falando da necessidade de fazer alguns ajustes, de fazer alguns retoques, né, para que a gente possa expandir aquilo que nós plantamos na lua nova que aconteceu na semana passada. E para que a gente reverbere esse processo a longo prazo, em 6 meses, né, a gente vai ter uma colheita disso, portanto, lá em fevereiro de 2026, quando a lua ficar cheia no signo de Leão e o sol estiver no signo de Aquário. Ou a gente pode pensar num intervalo de tempo mais curto, quando a lua ficar cheia, agora no ciclo da lunação leonina, com a lua no signo de Aquário, tá? Fato é que a lua crescente, ela pede movimento, ela pede a perspectiva de atuação. A gente não pode ficar parado, sentado, esperando a coisa acontecer. E aí, quando a gente olha para todo esse contexto que está rolando no céu e que vai acontecer no decorrer dessa semana, a gente vai ter também a entrada de Vênus no signo de Câncer, que vai acontecer na quinta-feira. Vou olhar minha cola aqui, tá? Por causa dos horários. À meia-noite 57, dia 31 de julho. E nesse mesmo dia à noite a gente vai ter o Sol conjunto a Mercúrio, grau exato. É o que a gente chama de Mercúrio casíneo, Mercúrio no coração do Sol. E quando a gente fala dessa conjunção, inclusive pelo fato do Mercúrio estar retrógrado no signo de Leão, que é um signo que fala da essência, do eu, da identidade, da criatividade, da criança interior, da magia da vida, no sentido de que é em Leão que estão os nossos hobbies, que está a nossa diversão, o nosso prazer, a nossa expressão criativa, genuína, sem máscaras, sem couraças, sem aquilo que nos impede de ser verdadeiras com quem nós somos, né? Vale lembrar que a retrogradação de Mercúrio fala sobre reflexão daquilo que você deixou por qualquer motivo, de hobbies, de talentos, de resgatar todos esses temas. E o Sol, ele ilumina aquilo que ele toca. Então, quando a gente tem a conjunção de Sol com Mercúrio no signo de Leão e o Mercúrio retrógrado, ele está falando sobre a gente conseguir ter mais clareza de quais são esses pontos que precisam ser olhados. Do que você abandonou no meio do caminho. Quais versões suas que eram mais verdadeiras
com quem você é, de fato, que você foi deixando ficar de lado. E que agora você vai ter a oportunidade de resgatar essas questões, de tirar projetos, de tirar coisas que você tinha ali e que condiziam com a paixão, sabe? Que te traziam vigor, que te traziam brilho pessoal. Vai ficar claro, você vai conseguir ver, você vai ter a oportunidade de conseguir ver o que precisa ser limpo, o que precisa ser purificado, o que precisa ser descartado também, o que não serve mais. E somado a isso, essa entrada de Vênus no signo de Câncer que vai acontecer nesse mesmo dia, vai falar sobre a gente olhar para os nossos afetos, para os nossos desejos, né? Quando a gente fala de Vênus, a gente fala daquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Falo de amor, mas antes de mais nada, o amor que eu tenho por mim mesma, o amor próprio, a autoestima, o senso de valor pessoal e também, obviamente, das relações, dos vínculos, daquilo que me nutre emocionalmente. A Vênus em Câncer, ela está muito atrelada a esse senso de pertencimento, de cuidado, de zelo, de carinho, de acolhimento, de afeto, de colo, de laço, de estreitar os vínculos, de me sentir vista, de me sentir amada, de me sentir querida. Só que assim que ela entra no signo de Câncer, ela vai receber uma quadratura de Saturno e Netuno. Essa quadratura ela vai ficar exata na sexta-feira e vai nos lembrar que, na realidade, todo esse processo de quanto eu sinto que eu preciso receber afeto é porque tem algo dentro de mim que está vazio. Se eu vou para as relações nesse senso de vazio existencial, se eu vou para os vínculos nesse senso de que algo dentro de mim é um vazio interno e que eu não consigo preencher e eu busco que o outro preencha isso, na verdade isso está dizendo muito sobre um processo interno que eu preciso fazer. Sobre quais sentimentos que de repente eu ainda estou apegada, a mágoas, a traumas, a registros do passado, da minha infância, da minha criança interior, Leão, Mercúrio retrogradando lá, e que eu preciso olhar para isso porque ninguém vai conseguir te resgatar. Essa é a verdade, ninguém vai conseguir tirar você dali. É você quem tem que fazer esse movimento, é você quem tem que fazer essa integração. Então essas duas quadraturas, tanto com Saturno quanto com Netuno, podem, em certa medida, trazer pra gente uma sensação de frustração, de engano, de desilusão. Você pode ficar chateado porque, na verdade, você achou que era de tal forma e agora você tá vendo que não é. Você tá vendo que, de repente, aquilo que você gostaria que fosse ou como você idealizou que seria, não vai ser bem daquele jeito, porque não dá pra ser assim. A realidade se impõe, Saturno, e fala pra você, olha, você tem que assumir o que é seu, você tem que assumir o seu lado da moeda, a sua culpa, ou melhor, a sua responsabilidade, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque Saturno adora uma culpa, Saturno adora colocar uma culpa. E o Netuno adora um sacrifício também, né? Então, eu preciso me sacrificar pelo amor, eu preciso me sacrificar, eu preciso me doar excessivamente, eu preciso me sacrificar, é uma outra palavra também bem netuniana, né? E não, você não precisa de nada disso, na verdade você precisa só curar a si mesma. Porque aí você já vai parar de atrair relacionamento capenga, entendeu? Já vai parar de atrair coisa mais ou menos, porque na verdade você acha que você merece mais ou menos, então você fica ali com uma cumbuquinha esperando receber migalha, né? E quem espera migalha nunca vai ter mesa farta, tá certo? E na verdade é um movimento que você tem que fazer, de olhar lá pro cafundó do Judas, de olhar lá, entendeu? Para a energia escorpiana, né? Essa lua crescente no signo de Escorpião, cujos dispositores são Marte e Plutão. Marte que está no signo de Virgem, acabou de fazer uma conjunção com o Nó do Sul, que é sobre aquilo que a gente tem que depurar, aquilo que a gente tem que soltar, aquilo que a gente tem que deixar ir. E Plutão que está no signo de Aquário. Então, quer dizer, essas dinâmicas, lembrando que o Plutão participou da lua nova no signo de Leão, né? Plutão estava em oposição exata com Sol e Lua quando a Lua ficou nova em Leão na semana passada. Então, assim, esses jogos de poder e de domínio que muitas vezes você se coloca, que você contrata de forma inconsciente, eles dizem o que sobre você? O que em você precisa ser mudado? Quais são os pontos que você precisa, de fato, fazer uma limpeza, fazer uma depuração, fazer uma purificação, para que você pare de se sentir vítima, de ficar ali, né, esperando ser salva, ou
de se colocar e ir para as relações sempre com a necessidade de dar muito mais, porque você precisa provar o seu valor. E na verdade, se você está sentindo que você precisa provar o seu valor, é porque você acha que você não tem valor. É porque você não percebe o valor que você tem apenas por ser, apenas por existir. É como se sempre você precisasse mostrar que você tem merecimento de ocupar espaço. E aí eu te pergunto, o que em você acredita nisso? Quais foram as situações, quais foram os registros, quais foram as dores, quais foram as mágoas que você passou que fizeram com que você registrasse, com que você internalizasse a necessidade de sempre precisar se esforçar para receber afeto? Por que você precisa se esforçar para receber afeto? Por que precisa ser difícil? Por que precisa ser dolorido? E quais são as mágoas, as dores, por sensação de injustiça que de repente você carregue, pelo sentimento de que você foi rejeitada, de que a pessoa te excluiu, de que a pessoa não te enxergou, e aí você se sentiu pequena e isso causou cicatrizes, fissuras no seu campo, na sua energia, e que estão registradas na sua aura e que ficam aí pesando, as quais você fica presa porque você está esperando que o outro venha te pedir desculpa. Você está esperando que o outro enxergue a falha que ele cometeu. Você vai ficar esperando isso até quando? Será que o outro lembra o que foi que ele fez? Ele nem lembra, ele está lá vivendo a vida dele. Na verdade, quando você faz isso de forma inconsciente, não porque você queira, mas você está fazendo isso de forma inconsciente, eu sei que você está fazendo isso. Por que você está fazendo isso? Por que tem dentro de você essa necessidade de reconhecimento sempre fora? E por que até para isso você precisa se punir? Porque não se engane, você acha que você está punindo quem? O outro? É o outro que está sendo punido? Pelo sentimento de rancor que você está carregando? Ou é você que está colocando essa energia densa, pesada, em tudo aquilo que você cria, em tudo aquilo que você quer manifestar para sua vida, e você acha que você vai atrair o quê para suas relações? Ah, porque o fulano não reconheceu o que eu fiz. Ah, porque o ciclano não reconhece o meu mérito, não valida. E nem vai validar, ele não tem isso para dar. Por que tem uma criança pequena, mimada dentro de você esperando isso? Ah, eu sei que feriu, eu sei. Né, eu sei. Mas é uma criança que está esperando ali, muitas vezes birrenta, batendo o pé. Só que não é o outro que vai conseguir trazer essa cura para você. Não é a validação do outro que vai te preencher. Nunca vai ser suficiente a validação do outro, entende? E é claro que a gente adora ser validado. Eu também adoro, amo receber elogio. Mas a gente só tem que tomar o seguinte cuidado. O quanto que o elogio que eu recebo me engrandece e me enaltece. Isso infla muito o meu ego? Porque se inflar muito quando vier a crítica, e ela vai vir, porque faz parte, você está num mundo dual, a gente aprende pela polaridade, você vai receber críticas. Quando você receber essas críticas, você vai sentir o cocô do cavalo do bandido. Não porque você seja, mas porque você deu poder a elas. Você concedeu o espaço a elas. Só chega até nós aquilo que nós permitimos. Só entra em nós aquilo que nós damos acesso. Os sentimentos, as pessoas, os contextos, isso é sobre tudo. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de barrar, de colocar limites, desde que você se ame suficientemente para isso. Desde que você olhe para aquilo e diga, não, isso daqui eu não aceito. Eu não aceito porque é pouco, eu não aceito porque essa pessoa não me vê, e ela não me vê porque ela não percebe nem a ela mesma. Como é que ela vai me ver se ela não enxerga nem a ela? Se ela tá tão conturbada, se ela tá tão dispersa dentro do contexto social, se ela está tão conectada, se ela tá tão ludibriada com as questões materiais, com aquilo que é material. Se ela se perdeu tanto dentro disso, ela não sabe quem ela é, como é que ela vai saber quem você é? Como é que você espera isso?
Como é que você espera alguém que não olha para dentro, que tem as próprias frustrações, as próprias limitações, as próprias insatisfações e que, na verdade, muitas vezes, quando olha para você e te subjuga, ela tá fazendo isso porque é só isso que ela tem dentro dela. Ela tá fazendo isso porque ela tá muito ferida. E aí você espera que essa pessoa vá conseguir reconhecer em você a sua essência, a sua sensibilidade, a sua intuição, os seus talentos. Ela não vai conseguir, ela não tem isso para dar. Não é sobre você, é sobre ela mesma. O que o outro faz e diz fala muito mais sobre ele. O que vai falar sobre você é como você age diante da forma como agiram com você. E isso diz sobre você. E o seu grande poder é justamente selecionar aquilo que você vai dar foco, aquilo que você vai dar poder na sua vida. Palavras injustas, falta de reconhecimento, falta de olhar. O que você deixa invadir o seu coração? Por que você fica remoendo questões do passado? Esse Saturno ele vai te cobrar disso. Ele vai falar, mas espera aí, você vai ficar arranhando o disco até quando? Você vai ficar dizendo que isso é por conta de fulano, de ciclano, nananã, até quando? E não é sobre não reconhecer. Reconhecer é importante. Entender de onde que aquilo vem. Mas você não pode ficar o resto da vida olhando para aquilo e falando, eu estou fadada a isso. Não, você não está fadada. Você não está fadada. Se você tivesse fadada, você não estava aqui encarnada. Você está aqui encarnada porque você tem a oportunidade de se desenvolver, de elevar o seu nível de consciência, de fazer diferente, de transmutar, de superar, de renascer, de ressignificar. É para isso que você está aqui. Só que para isso você tem que fazer um movimento. Porque aquilo ninguém vai te tirar da dor. Ninguém vai ir ali e tirar você daquela poça, daquela lama que está sugando a sua energia, que está fazendo você cada vez mais se sentir pequena e menor. Ninguém vai te tirar daí. É você quem tem que fazer o movimento de se tornar grande, de se ver grande. E se ver grande não é se ver maior do que ninguém. É enxergar em si a capacidade que você carrega. É se enxergar como merecedora. Como merecedora de vínculos harmônicos, saudáveis, de pessoas que te enxerguem, que te valorizem. É se enxergar como alguém que merece ser tratada de forma delicada, gentil. É se enxergar como alguém que merece ser bem paga por aquilo que produz e entrega para o mundo, pelo seu servir, pelo seu trabalho. É enxergar e valorizar os seus talentos genuinamente. E enxergar também quais são as suas mazelas, as suas sombras, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser evoluído. É acolher a sua luz e a sua sombra, porque ambas constituem quem você é. Quando você nega uma das duas, uns dois polos aqui, você está negando parte de quem você é. E aí você está sempre sendo fragmentada e deixando o seu poder com cada um que passa na sua vida. Porque você está sempre entregando ao outro esse controle, essa chave. Se o outro diz X, então você vai para o caminho X. Se o outro diz Y, aí daqui a pouco você já vai para o Y. Não! Quem é você? Quais são os seus valores? Do que você gosta? Independentemente de quem esteja com você, do que você gosta. Você sabe do que você gosta? Então volte para a base. Volte para o básico. E vá você acolher essa criança que está ali chorando, encolhida num canto, num quarto escuro, esperando ser vista. Não espere que o outro faça isso por você. Ele nem tem como fazer isso. Não cabe a ele. Cabe a você fazer esse movimento. Vá lá, entre nesse quarto escuro, agache, ajoelhe, olhe para essa criança, olhe para os olhos dela e diga para ela, eu estou aqui. Você está segura agora, tá tudo bem. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui por você. Faça esse movimento, que só ele será capaz de fazer com que você se sinta inteira novamente.
certo? Essa semana vai pedir isso, gente, porque além de tudo, ainda temos o Quirón retrógrado lá no signo de Áries, completando, né, a cereja do bolo para que a gente olhe para dores em relação à nossa coragem ou falta dela, de iniciativa ou falta dela, os nossos medos, o nosso medo da gente dizer eu tô aqui, eu existo. Áries, é em Áries que a gente nasce, é em Áries que a gente ganha um nome, é em Áries que a gente ocupa um espaço, é em Áries que a alma se acopla à matéria. E aí, até quando você vai tentar passar desapercebido ou esperar que os outros te vejam para que você possa simplesmente ser e viver? Vou ficando por aqui, espero que possa ter trazido reflexões interessantes para você. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, comentário também sobre temas que vocês gostariam de me ouvir falar, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo e boa semana!